Álvaro, o que você pensa acerca do projeto Neuralink que o Elon Musk apresentou em 2019? Ai, que delícia. Conectar o nosso cérebro a um chip é uma realidade iminente? Com isso, nos enquadraríamos como ciborgues? Além do Neuralink, você sabe de algum outro projeto em andamento com a mesma finalidade? Eu queria falar sobre isso e deliciosa, também, essa que pergunta legal. Olha, é o seguinte, eu vou ser aqui meio maldoso, tá? Mas tem fundaço de verdade. Neuralink tem uma bullshitagem do tamanho do mundo. Do tamanho do mundo. Por quê? Porque apesar, daí vem a parte, fazendo a contraparte, a parte legal é o seguinte, apesar de ter grandes cientistas envolvidos e ter fundamentos muito importantes que estão aí realmente precisando de investimento, de gente como o Elon Musk para jorrar dinheiro no negócio, para que elas possam ir para frente e ajudar pessoas. Eu já falo do que eu estou especificamente mencionando. Mas apesar disso tudo, existe uma grande questão que é a seguinte. A empresa busca, no seu horizonte mais amplo, na sua proposta, no seu apelo de marketing, ler pensamento. Ler pensamento através daquilo que a gente vai chamar, assim, para ficar simples, de uma internet do pensamento. Então eu tenho a implantação, tá? Tem um sistema de implantação de prótese, tá? Prótese não precisa ser... Tá? Pensa, por exemplo, numa anteninha, uns eletrodos que fazem leitura diretamente dentro do cérebro. E eu tenho a transmissão desses sinais e, por exemplo, a possibilidade de eu fazer o upload. E, fundamentalmente, o que é mais importante, que traz essa ideia de ciborgue, que é muito legal aqui, que foi colocada na pergunta, o download. Então, por exemplo, se eu não sei... como é o nome daquela coisa? Eu puxo da internet com a força do pensamento. Essa é a internet do pensamento. Eu escrevi sobre isso na minha coluna do UOL, inclusive sobre a Neuralink. Eu assisti ao vivo a demo mais importante, aquela que fizeram a implantação do porco. E, enfim, escrevi um artigo lá na minha coluna. Mas, independente de qualquer coisa, o que eu percebo, que não tem a ver com essa experiência específica, é que há uma premissa falsa na jogada inteira, que é a seguinte: quando você vai para o nível do neurônio, aquilo que acontece é absolutamente estereotípico. Aquilo que acontece é disparo digital. Ou eu disparo ou eu não disparo. 0, 1. E em algum nível que a gente não conhece, há uma espécie de mágica acontecendo. E uma representação para você mesmo que a gente estava chamando lá atrás de consciência. Qual é esse código da mente? Qual é a linguagem do pensamento, em outras palavras? Do pensamento abstrato? A gente não sabe. Então, existe um grande caô. Porque essa premissa de que a gente vai fazer a leitura, não tenho dúvida. Mandar o sinal do cérebro, não tenho dúvida. Correlacionar isso, por exemplo, à imagem. Eu estava falando de imagem de sonho. Não tenho dúvida. Por quê? Como eu dei um truque, eu fiz um truque aquela hora. Eu falei assim, a pessoa vê a imagem um monte de vezes, aí eu sei que imagem ela viu. Por quê? Eu não sei ler a imagem no cérebro dela. Eu sei reconhecer o padrão que ela ativou do cérebro quando ela viu aquela imagem. Mas qual é a porra da linguagem do pensamento? Me mostra quem sabe. Não existe. Então, como é que neste momento, que a gente não está nem perto disso, eu vou fazer leitura de pensamento de verdade? Não existe. O que a gente faz é leitura do que a gente chama de proxy. Né? É uma proxy para o pensamento. Inclusive, eu já fiz muito isso. Eu tenho um projeto com obra de arte controlada pela força do pensamento, que é isso. São os diferentes elementos da obra de arte são ativados por eletrocefalografia e também outras experiências. Fiz um monte para marcas e tal. Como? Eu tenho uma proxy daquilo que a pessoa sente quando ela está engajada numa experiência. Mas eu não tenho uma leitura específica da fenomenologia do engajamento. É assim que eu blá 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 me sinto, tá aqui nesses neurônios do cérebro. Isso não existe nem de longe. Então eu acho que em 50 anos a gente não vai ter. Então tá aí o grande truque. Aí eu volto para o campo de base. Falo, tá bom, mas esse truque parte do quê? Ele parte de uma coisa muito importante, que é a capacidade de fazer a leitura dos sinais possíveis, que eles estão nas áreas mais sensoriais do cérebro e motoras. Então, por que isso é uma discussão importante? Porque quando eu posso ler o sinal motor, eu posso naturalmente ativar através de prótese exoesqueleto. E endoesqueleto, que em última análise é o que vai importar mais, que é aquilo que vai gerar uma estrutura interna ao seu próprio corpo e não externa, que é muito melhor. Então, essa é uma área muito importante ligada à reabilitação e o que a gente chama de tecnologias assistivas, que curiosamente não é de assistir, é de assistir no sentido de assistance, né? De dar assistência. Então, são tecnologias de assistência
que são muito importantes e que tem a ver com esse tipo de leitura do cérebro, poder saber qual que é o comando motor que está sendo ativado. E também experiências sensoriais. Eu ativar, por exemplo, a gente hoje em dia tá vendo o avanço de áreas de desenvolvimento de axônio sintético e etc. E tal, de elementos do neurônio, e muito ligados a neurônio motor, que vão permitir, e neurônio sensorial, que vão permitir que essas conexões funcionem. E a pessoa, por exemplo, tem uma sensação tátil quando ela vai tocar alguma coisa. Então não é só motor, mas também é sensorial. Porque se eu não tenho uma sensação tátil, eu destruo esse copo. Né? E assim vai. Então essa coisa está indo bem e o Neuralink ajuda. Mas existe uma bullshitagem por cima, que é o que eu acho que justamente a arte do Elon Musk, no sentido mais profundo dos nossos tempos, está nisso, que é essa capacidade de vender algo que está muito além daquilo que está sendo feito e discutido. Entendi. Eu acho que esse total é meio que o papel que ele se predispõe. Pô, vamos fazer a humanidade imaginar qual que é o futuro da hora que pode rolar e vamos pôr dinheiro nessa porra. Né? E vamos botar sobretudo o dinheiro dos outros. É muito bom isso que eu tô dizendo. Mas deixa eu contar uma coisa para você que eu não sei se você sabia. Não vou contar. Conta aí. Não, eu vou perguntar. Ah. A Tesla esse ano, tá? Vamos pegar esse ano, tá? A Tesla é a empresa de carro que mais vale no mundo, certo? Sim. Então tá bom. Ela ganha mais dinheiro vendendo bateria, tá? Porque vende muita bateria, né? Uhum. Vendendo carro ou especulando com Bitcoin. Onde ela ganhou mais dinheiro? Caralho. Na venda de carro, na venda de bateria ou na especulação com Bitcoin? Pela teoria pelo teor da pelo pergunta... bom senso, especulando em Bitcoin, cara. É isso aí. Pode olhar, tá na Forbes. Caralho, por isso que ele colocou Bitcoin lá no... E colocou 1 bilhão e 500 mil dólares lá, né? No Bitcoin. Eu não sei quando ele colocou. Eu sei que ele lucrou... A Tesla lucrou cerca de $1 bilhão aí em Bitcoin, que é mais do que ela vendeu em carro ou vendeu em bateria. Então, esse é o papo, tá? E isso daí diz o quê? Isso diz muito sobre essa capacidade do Elon Musk de criar movimentos, de criar buzz. Porque, veja bem, não é que o Elon Musk é o Warren Buffett da cripto e ele... Não, ele é muito mais do que isso. Ele foi lá e comprou, e porque ele comprou, subiu. Entendeu? Não é que ele viu o movimento máxima hoje em dia. Eu vou lá e porque tá subindo, eu sou o Warren Buffett aqui, vou comprar esse troço. Não, se bem que o Warren Buffett hoje em dia ele é market maker também, ele faz subir. Mas enfim, ele não é esse cara que pegou a onda boa. Não, ele é o cara que cria a onda. E assim, por exemplo, nesse mundo do que a gente chama de transhumanismo, que é essa fusão do humano com a máquina, ele está assim, capitalizando a parte boa do negócio. Então, por exemplo, tem um cara que é o grande filósofo, o criador do Centro de Transhumanismo, que é o Nick Bostrom. Já ouviu falar desse cara? Tem um podcast, inclusive, com o Joe Rogan com ele, eu acho. Então, ele é fantástico, tá? Ele é um cara assim, genial. Eu já li as coisas e acho assim, já vi muita coisa dele, admiro mesmo. Só que a ideia do transhumanismo, no limite, ela tem um quê de caô. Porque... é isso, entendeu? A gente tá... Não chegou lá ainda a tecnologia para rolar um transhumanismo da forma com que eles descrevem. Não só isso é um fato, mas sempre tá a questão não está na iminência que eles estão dizendo, entendeu? Uhum. Porque tem umas questões... Assim, tem toda uma parte prática que tá rolando, e é isso mesmo. Mas é que a imagem de fundo, aquela espuma que fica, é de que você vai se conectar com o pensamento, com as coisas, que no fundo lembra... Qual que é a grande questão? Há todo um domínio imaginário em discussão, que é um domínio que surge do seguinte... Desculpa, você ia falar uma coisa? Posso falar? Não. Tá. É o seguinte, existem algumas experiências metafóricas que são muito essenciais para as pessoas. Não é arquétipo, nada disso existe. Assim, não acredito que existam ao redor do mundo. Mas você tem algumas experiências que são muito basilares, tá? E uma experiência que é muito básica na vida é a experiência de você projetar aquilo que uma pessoa está pensando ou sentindo ou qualquer coisa que seja. Por quê? Porque quando a gente conversa com alguém, a gente fala no plano do discurso, da palavra, e também no plano das expressões, daquilo que a gente consegue mapear e definir, que é a parte não declarativa. Mas acima dessas coisas todas, a gente fala no plano da intencionalidade. A gente sabe se a gente está engajando, se a gente não está engajando, se a pessoa falou isso aqui, caralho, ela não entendeu exatamente o que eu queria dizer. A gente consegue fazer esse mapeamento da intencionalidade. É assim que a gente se conecta como pessoas. Total Vitor Metaforando. Conhece o Vitor Metaforando? Não ouvi falar. Ele é um... É neurolinguista?
Não sei, não é Sei neurolinguista, não. Ele é um detetive, tá ligado? Aham. Ele é especialista Adoro em microexpressões faciais. Ai, que legal. Ele tem um canal no YouTube. Mas vem Que legal, disso aí, que legal, né? que legal. Acho que você infere essa percepção do que a pessoa tá pensando ou não através das micros. É uma das referências que você tem. É total. Não, isso é indiscutivelmente isso mesmo. Você vai. Porque são as expressões, é o que ela fala, é o tom, é o todo, tá bom? Então a gente tem essa capacidade de projetar o que os outros estão pensando, assim, no sentido, não é bem pensando, mas esse todo do todo, do outro. Da mente com o corpo, com tudo mais do outro. Sim. E isso, pensa bem, traz o outro dentro de você, na sua cabeça. Olha só. É muito fácil, é natural você sair dessa experiência básica, que é biológica, que é fruto da seleção natural, da maneira como o cérebro funciona numa espécie altamente social como a nossa, e partir para uma de que você está conectado ao cérebro do outro. Pensa bem, entende? Eu escrevi assim, que eu nem lembro onde, eu escrevi em algum jornal, alguma coisa, um artigo sobre isso, que é de onde surge essa experiência do cara, dessa metáfora de que o chip vai fazer você se ligar e você lê o pensamento do outro, o pensamento específico. Surge dessa coisa que a gente tem, todo mundo. Dia a dia, da gente se conectando com as pessoas através das nossas percepções. Isso, das nossas projeções intencionais. A gente injeta essa projeção de intencionalidade do outro. Ou seja, já está rolando essa conexão. Esse Neurolink existe, já foi programado pela natureza. Puta, que bom que você falou isso. É exatamente esse o ponto. E isso faz as pessoas terem essa coisa. Então, quando você fala de leitura, que é que nem tipo telepatia. Falou em telepatia, todo mundo para. Por quê? Porque no fundo todos somos telepatas. É por isso que a gente para ouvir telepatia. Porque a telepatia seria uma confirmação mais material, mais materialista, mais ontológica daquilo que a gente já tem, que é uma espécie de relação com essa coisa. Puta, eu tô viajando aqui na coisa do cara, o cara tá dentro da minha cabeça. Não é ele, é a intenção. Aquilo lá, a gente está sincronizando maneiras de entender o mundo, é por isso que a gente está conectado. E a gente está num flow. Então, é roubar no jogo você, entrando na nossa grande questão, você fazer alusão a isso quando você vai falar de implante cerebral e tudo mais. Porque é justamente isso que não esquece, essa discussão não existe. Entende o truque? Uhum. E aí todo mundo fica assim, nossa senhora, vai ser um negócio e tal. Não. Não tem nada a ver com essa parte, tá? Tem a ver com o cara, em vez de usar cadeira de rodas, ele poder fazer um movimento com exoesqueleto, ou talvez ou com próteses que são controladas eletronicamente. Essa parte é maravilhosa. E é o prático de que essa vai avançar agora. É o prático que vai ser mais o que vende, né? É aquele sonho da gente conseguir ter essa experiência conectiva muito mais real, mais forte, né? Seria muito louco. Imagina se fosse igual, se o Neurolink funcionasse igual o Neo da Matrix. Agora eu sei Kung Fu. Entendeu? Não seria é muito isso. foda. Mas é esse Mas o é papo. possível, dizem. Não Será que não é possível? Não, porque você não sabe qual que é o código mental. Será que você não pode descobrir? Você pode, me dá aí uns 200 anos. Não, então é possível. Não vai rolar. Vai rolar? Vai rolar. Vai lá. Entendi. Vai rolar. Mas vai demorar. Assim. Não, também acho. Mais do que... Os caras falam 10 anos. Não, põe 100 anos.